Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres. Estamos mais uma vez na nossa reunião das promessas de Deus. Bem-vindo, bem-vinda a esta reunião. Obrigado a você que já se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora, aproveite. Compartilhe o link desta reunião e também clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Aniversariante da semana, nós temos hoje, exatamente, dia 11, o Luiz, é o esposo da irmã Kátia Ramos. Parabéns, Luiz! Chegou o seu dia, um dia especial, marcado por Deus para a sua chegada ao mundo com alegria. Celebre então, nós estamos aqui para fazer a festa. Deus abençoe. Dedicaremos este culto, esta reunião ao Senhor, de gratidão pela sua vida. Dia 15, a minha sobrinha Ariadne. Parabéns também a Ariadne. Festa, muita festa aí também. Dia 17, meu sobrinho Edivaldo, esposo da Ariadne. Parabéns também, Edivaldo. Vamos celebrar. E dia 18, Sandro, irmão da irmã Kátia Ramos. Parabéns, Sandro. Feliz aniversário. Dia 18, Deus continue abençoando a sua vida. Reunião das promessas de Deus, seguindo a ordem dos livros da Bíblia. Chegamos ao livro de Esther. Então, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, começando no verso 14, e vamos até o verso 16. Esther 4, de 14 a 16. Leiamos então a palavra de Deus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai morrereis. E quem sabe se para tal conjuntura ou para tal tempo como este é que fostes elevada à posição de rainha? Então disse Esther que respondesse a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, morrer. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, e pedimos que o Senhor a aplique em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. O título que escolhemos para esse texto é: Deus promete ser o herói que salva e protege o seu povo. Nesse texto nós vemos exatamente todo o livro de Esther, a história do nosso herói, a história do nosso Deus, defendendo, livrando, guerreando, o inimigo tentando, arquitetando, fazendo tudo para matar, roubar e destruir, e o nosso Deus desfazendo todas as obras do maligno, todas as obras do mal. Esther e seu primo Mardoqueu e todo o povo de Deus estavam condenados à morte por um decreto. Imaginem bem que foi feito até um decreto irrevogável do imperador, que somente um herói todo-poderoso, vindo de outro lugar, vindo de fora do céu, e veio para libertar, salvar e mudar a história daquele povo. Para mudar o destino de morte, o destino de destruição, para a vida, para a salvação. Do contrário, teria acontecido mais um holocausto no mundo. Mas Deus não permitiu. Deus veio ao encontro do seu povo mais uma vez e protegeu. E essa história ela é atual. Essa história é para hoje. Esse texto aqui está aqui na Bíblia para que nós vejamos o livramento de Deus hoje, a guerra de Deus defendendo a minha vida, a sua vida, minha casa, a sua casa, nossa família. E essa é a promessa de Deus. Deus é o nosso herói. Eu gosto muito da divisão deste livro, da forma que eu vou apresentar aqui para vocês. Primeira divisão, a primeira parte, fala sobre a soberania de Deus. Apesar do livro de Esther não mencionar o nome de Deus, o tempo todo o texto deixa claro que uma força, um poder sobrenatural, oculto, guiou todos os atos da história do mundo daquele tempo.
O livro de Esther, mostra que Deus está de verdade no controle. Nós sabemos que Deus está no controle, mas o livro mostra Deus no controle da história e mostra que ele é o único e verdadeiro herói que livra, salva e protege o seu povo, fazendo com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele pelo seu propósito, para o seu propósito, e aceitam o propósito de Deus. Então essa parte eu gosto muito dessa divisão do livro de Esther. A segunda parte fala sobre o herói que nos convida para sermos parceiros dele no seu serviço. Esther e Mardoqueu são pessoas comuns que Deus usou de maneira maravilhosa em tempo e lugar específicos para cumprir seus propósitos. Então eu vejo aqui Deus hoje convidando a nós, hoje, a mim, a você, para que sejamos parceiros dele, para que sejamos servos dele, participantes. Ele diz, vocês são meus cooperadores, vocês participam, eu chamo vocês de amigos e conto para vocês tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. Vocês então são meus amigos. Deus nos convida para sermos participantes do serviço dele. Não importa, Esther e Mardoqueu eram primos e eram pessoas comuns, eram plebeus. Depois Esther se tornou rainha por uma providência divina, claro, mas eram pessoas comuns. Mas Deus os chama para que eles participem do propósito de Deus, da obra de Deus, do trabalho de Deus, do serviço de Deus. A confiança no cuidado providencial de Deus e sua habilidade em trabalhar no oculto, no secreto, no silêncio, é essencial e fundamental a qualquer pessoa chamada para realizar seu trabalho e cumprir seus propósitos. Então nós vemos exatamente isso no capítulo 4, verso 14. E diz, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai morrereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que foste elevada à posição de rainha. E realmente foi. Deus providenciou para que Esther se tornasse rainha, uma moça plebeia, se tornou rainha, exatamente para que ela fosse cooperadora de Deus, num trabalho de salvação, de libertação, para ela, a família dela e todo mundo, todo o povo de Deus naquele tempo. A terceira e última parte do livro, do comentário, que eu gosto muito dessa divisão, é: obediência é o requisito para o nosso herói. Se o nosso herói exige alguma coisa, ele exige somente obediência. Se é que ele exige, porque ele não exige, ele pede a nossa cooperação. Mas ele pede que nós sejamos obedientes. Ele diz, olha, tem que fazer aquilo do jeito que eu quero. Esther optou por obedecer. Primeiramente, ela obedeceu a seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther. Capítulo 2, versos 10 e 11, tudo que Mardoqueu pede para ela fazer, ela faz, ela obedece. E ali era uma orientação não do primo, mas Deus já estava agindo, orientando, e ela segue as orientações de Deus através do primo. Capítulo 4, verso 8 a 16, também nós encontramos Esther obedecendo. O Mardoqueu também obedeceu. Ao obedecer a Mardoqueu, Esther desafia até as leis persas. Ela diz que poderia ser condenada à morte. Se morrer, morri. Porque era proibido chegar à presença do rei sem ser convidada. E se o rei não apontasse o cetro para ela, imediatamente ela seria condenada à morte. Mas Deus providenciou para que ela não morresse. O rei apontou o cetro real para ela, e ela então chegou à presença do rei, se aproximou, mesmo sendo a rainha. Ela poderia ser morta. Mardoqueu também obedeceu. E inclusive ele obedeceu a Deus recusando-se a obedecer uma ordem do rei. Às vezes isso acontece. Nós desobedecemos a alguém, alguma coisa aqui na terra, para obedecermos a Deus.
Então, no capítulo 3, do verso 2 até o verso 8, o rei fez um decreto para que um súdito dele, que era um dos governadores lá de alguma área do rei, inclusive ele foi colocado numa posição de mais honra do que os próprios príncipes, um homem chamado Amã. E a ordem do rei, o decreto do rei é que todo mundo deveria se curvar perante Amã. E todo mundo se curvava, claro, porque era ordem, era decreto do rei. Mas quando Amã passava perto de Mardoqueu, Mardoqueu continuava alinhado, ereto, não se curvava perante ele. E aquilo despertou ódio, porque começaram a zombar de Amã, porque você viu que Mardoqueu não se curva perante você? E aí logo começou a arquitetar um plano para matar Mardoqueu e todo o povo de Deus que também não se curvava perante homens. Mardoqueu, então, ele desobedeceu o próprio decreto do rei para obedecer a Deus. Mardoqueu foi obediente. Mardoqueu também seguiu as instruções de Ester, quando Ester disse para ele jejuar e para levar todo o povo de Deus a jejuar. Mardoqueu jejuou e ainda convenceu todo o povo de Deus a jejuar, para que, por ela, a fim de que ela fosse bem sucedida na ida à presença do rei. Lembra que ela foi à presença do rei sem ser convidada? Mas ela foi em jejum e oração. E isso realmente foi algo extraordinário, porque trouxe salvação para ela e depois, através de atitudes dela com o rei, trouxe salvação para todo o povo, libertação para todo o povo de Deus, que estava condenado à morte por decreto, mas Deus interveio através de Mardoqueu e de Ester, e esse decreto não se cumpriu. O rei não precisou revogar o decreto, porque palavra de rei não volta atrás. Mas Deus interveio para que o povo de Deus, o povo judeu, não morresse. E houve libertação, houve salvação, e aqueles que tentavam destruir o povo de Deus por si, pelas próprias desobediências deles, eles foram destruídos. Porque o mal é destruído por si mesmo. Ninguém precisa levantar uma espada ou uma arma contra o mal. A Bíblia também diz que o mal é destruído por ele próprio, por ele mesmo. Mas o bem vence o mal. Então, Mardoqueu cumpriu todas as instruções de Ester. A obediência, nós vemos o tempo todo nesse texto do livro de Ester. A obediência a Deus deve ter prioridade e deve ser a nossa escolha sempre, em todas as circunstâncias. No livro de Atos, capítulo 4, no verso 19, nós encontramos aqui: Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, obedecer a vós ou a Deus. Então, não precisa nem responder. Então, entre obedecer a Deus e obedecer a outras pessoas ou coisas, é imperativo obedecer a Deus. No capítulo 5, no verso 29, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, agora no Novo Testamento, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, está decidido, vamos obedecer a Deus. Obediência a Deus é a chave para que nós tenhamos a vitória do nosso herói, porque ele nos convida para participar, para sermos coparticipantes no seu serviço, para que a vitória seja conquistada. E de uma forma ou de outra ele vence, mas nós venceremos com ele quando nós estamos dispostos a obedecer. Concluindo, a história que eu vou contar daqui para frente é uma história verídica, real, e está na biografia de um missionário norte-americano. Ele estava evangelizando numa vila no interior, bem longe da cidade onde ele era de origem. E quando terminou, ficou ali vários meses evangelizando numa vila bem distante.
E quando terminou de evangelizar naquela vila, ele quis ir para uma outra vila ainda mais distante, uns 2 dias de viagem, e só o transporte era bicicleta, ou a pé. E ele conseguiu uma bicicleta e decidiu ir viajar até aquele vilarejo mais distante para evangelizar. O problema é que ele precisava, no trajeto de uma vila para outra, passar por uma estrada que cruzava uma floresta grande, onde assaltantes cruéis se escondiam. E homicídios eram comuns naquela área. Mas ele orou a Deus, Deus confirmou com ele que ele deveria ir, não tinha outro jeito, não tinha outra forma, não tinha mais ninguém para ir com ele, é claro, ninguém ia se arriscar. E depois de pedalar um dia inteiro por aquela estrada, tendo por companhia somente o Espírito Santo e a floresta, ele então, ao escurecer, montou seu pequeno acampamento para passar a noite, e estava exatamente ali no lugar mais perigoso da floresta. Mas ele orou, cantou com todo o seu fervor e dormiu. No dia seguinte, acordou, arrumou a sua barraca, preparou tudo, colocou na bicicleta e continuou o seu caminho. E chegou ao vilarejo e começou a evangelizar no povoado. Depois de alguns dias, um assaltante que foi ao povoado ouviu o missionário, ouviu a mensagem e se converteu. E depois ele perguntou ao missionário: missionário, onde estão os seus 26 companheiros? Pois ele estava junto, esse assaltante, ele estava junto com o bando na noite, quando o missionário dormiu na mata, e quando eles chegaram para assaltar e matar o missionário, eles foram impedidos por 26 guardas armados que protegeram o missionário. O assaltante, convertido agora, contou isso para o missionário. Muito surpreso, o missionário louvou a Deus pelo livramento. Não entendeu nada, porque o missionário não ouviu nada a noite toda, não viu nada, mas só agradeceu a Deus pelo livramento. E aí, depois de continuou evangelizando naquela vila. Depois que terminou, ele voltou para a vila antiga e depois voltou para a sua igreja, retornou para a cidade e para a sua igreja de origem, que o sustentava e que o enviava sempre para os campos mais distantes das missões. E lá na igreja ele pregando, contou para a igreja que o sustentava essa história. A história de um assaltante que se converteu, agora era um convertido, não era mais assaltante, e contou que 26 guardas estavam guardando o missionário. Um irmão pediu a palavra no meio da mensagem, nesse momento, interrompeu a pregação e contou para a igreja e para o missionário, naquele momento, que um dia, quando ele estava guardando as compras, chegando no supermercado, ele estava guardando as compras em casa, quando ele sentiu Deus falando com ele para orar pela vida do missionário, daquele missionário, do senhor missionário, que corria perigo. E esse homem contou também que chamou alguns amigos para orar com ele. E eles oraram durante uma noite pelo missionário, porque não sabiam de nada, mas aquele irmão sentia que o missionário estava correndo perigo. E realmente a floresta era perigosa, era onde os assaltantes cruéis se escondiam. E aquele irmão e os que oraram naquela noite anteriormente estavam naquele culto. E aí o irmão pediu para que os irmãos levantassem. Quem veio aqui orar naquela noite, lá meses atrás, fica de pé. E foram contando: 1, 2, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26 homens estavam de pé. E ali foi um momento de louvor a Deus,
porque o missionário não viu nada naquela noite lá anterior, na floresta, mas o assaltante que disse que o bando foi lá, encontrou o missionário, foi assaltar, e o missionário estava dormindo, e os 26 homens que estavam com espadas guerreando, mas os homens estavam orando, milhares de quilômetros distantes, na igreja, no templo do Senhor, numa vigília de oração. E ali, né, o missionário continuou a mensagem e terminou o culto. Os 26 homens foram conversar ali com o missionário e aí foram ver o dia da reunião de oração. E aí abriram a agenda, encontraram lá a data do culto de oração que os 26 homens reuniram para orar, que o irmão sentiu que estava o missionário em perigo. Descobriram que foi exatamente naquela noite que o missionário estava dormindo, sozinho com o Espírito Santo na floresta, e os assaltantes vieram para roubar e matar o missionário, mas os homens orando, o Senhor Deus guiou, enviou seus anjos, o nosso herói lutou e protegeu o missionário. Glórias ao nome do Senhor por isso. O Salmo número 34, 7 e 8 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, se cumpriu, ao redor dos que o temem e os livra. E aí para nós agora, provai e vede que o Senhor é bom. É o nosso herói, é o Senhor. Ele envia os seus anjos com as suas espadas de fogo. Está agora ao nosso redor, ao meu redor nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Nós estamos trabalhando na obra do Senhor, aqui, você aí, está mandando o link da reunião para alguém, vamos orar agora, vamos orar por alguém, vamos orar por enfermos, e isso é serviço, essa é a nossa parte, cooperando com o nosso herói nas vitórias que ele está conquistando no mundo. Orando pelos enfermos, e eu quero convidar você, desafiar você nesse momento a orar, a fazer a oração de Esther, o jejum de Esther, pedindo libertação. A oração e o jejum dela teve um alvo: libertação, salvação de vidas, libertação de vidas, libertação da morte, libertação do mal, vidas que estão marcadas para morrer. Quando nós oramos, o nosso herói intervém e essas vidas não são mortas. Vidas que estão em perigo, vidas ameaçadas, vidas perseguidas. Vamos orar neste momento, eu convido você para fazermos juntos a oração. Mas antes, mande o link desta reunião para alguém, convide essa pessoa para orar, convide as pessoas que estão próximas aí na sua casa para orarmos juntos. Diga, olha, vamos orar agora, tem situações de perigo, pessoas passando perigos. Talvez nós nem saibamos, não tem nada no telefone, mas nós sentimos que alguém nosso, ou conhecido, ou mesmo desconhecido, não era parente, o missionário não era parente daquele irmão do supermercado, mas o irmão sentiu o desejo de orar. Mas eram irmãos na fé. Então nós podemos orar por alguém. Você pode orar por mim, eu posso orar por você, e assim nós vamos cooperando com o nosso herói nas vitórias que nós precisamos alcançar. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, no poder do Espírito Santo e em nome do seu Filho amado Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo dessa palavra, desta reunião. Da mesma forma que Esther convidou seu primo Mardoqueu para jejuar e orar, pedindo libertação para o povo que estava marcado para ser morto, nós queremos também dizer sim nesse momento e orar e jejuar a favor de vidas que estão marcadas para serem mortas hoje. Vidas que estão por um fio lá nos CTIs, nos hospitais. Vidas que estão sendo marcadas por salteadores, por assaltantes, por assassinos. O Senhor tem o poder de impedir, intervir, enviar o seu anjo para fazer com que toda arma forjada caia por terra e vidas sejam protegidas de acidentes, de balas perdidas,
de situações, de perigos que só o Senhor pode ver antecipadamente. Ninguém mais pode ver. Enquanto dormimos, Senhor, quantos perigos rondam as nossas casas, nossas vidas, quando estamos trabalhando, mas o Senhor que vê todo o perigo invisível, o Senhor intervém. E nós oramos neste momento, nós intercedemos neste momento a favor dos meus irmãos e irmãs que estão participando desta reunião e que estão passando por algum perigo, por alguma ameaça, por alguma situação que precisam de libertação. Nós mesmos aqui, em nossa família, em nossa casa, há enfermos, há pessoas necessitadas, estamos clamando ao Senhor para que toda a ação do inimigo, do maligno, trazendo o mal, seja impedida e todo o mal seja afastado, seja expulso, seja impedido de chegar nas vidas e nas casas dos teus filhos, dos teus servos, em nome de Jesus. Nós intercedemos a favor de todos os que estão precisando de um herói sobrenatural. E nós invocamos o nome do nosso herói, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, aquele que é o nosso defensor, com todo o seu exército de anjos, querubins, serafins, para proteger a sua igreja, para proteger o seu povo, esse meu irmão e essa minha irmã, que está passando por qualquer perigo, seja ele de que necessidade for. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a sua proteção, libertação, salvação, por cada vida, por todos nós que necessitamos de uma salvação que somente o Senhor pode dar. Ainda pedimos consolo para os que estão entristecidos, pedimos ainda um avivamento para a tua igreja, não deixa que ninguém desanime, que essa promessa de sustento do Senhor seja renovada nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, na nossa alma, na nossa igreja, na tua igreja, e promova um avivamento na vida da igreja, conversões de almas para povoar o céu e abençoar a tua igreja. Nós pedimos essa bênção e agradecemos. No nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e graças a Deus. Obrigado a você que participou de mais uma reunião. Deus continue abençoando a sua vida, claro. Peço que você clique aí no sininho, nas atualizações para receber os próximos vídeos. Nós teremos daqui a 2 dias mais um vídeo, mais 2 vídeos. Domingo temos 2 vídeos, Casa de Paz, na parte da manhã, 9h30 da manhã e 18 horas. Nós queremos agradecer a você a participação em mais uma reunião. E não saia daí porque tem mais uma bênção para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, do Príncipe da Paz, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua parentela e sobre todos nós e todo o povo de Deus em toda a face da terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, oramos. Todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião e que Deus nos abençoe. Amém.